Boa noite, hoje dia 18 de junho e eu estou começando agora mais uma live semanal, né? Essa live hoje, para quem está entrando agora, é de perguntas e respostas. Eu gosto muito de fazer esse tipo de live, eu acho muito interessante, muito interativo, porque eu vou de encontro à necessidade de cada um de vocês, né? Então é muito bacana por isso, é bem informal essa live. Então, para quem está chegando agora, o meu boa noite. Boa noite, Silvana, né? Newton, Dida, boa noite a todos vocês, a Pati, José Pereira. Bom, então, muita gente já me mandou perguntas, né, durante essa semana, assim, que eu divulguei que a live dessa semana seria de perguntas e respostas, então eu tenho bastantes perguntas aqui, mas eu prometo também estar intercalando com as pessoas que hoje estão aqui, ao vivo, me prestigiando, né, como me prestigiam toda semana, eu vou estar respondendo também a vocês que estão aqui ao vivo, tá bom? Cris, boa noite Sol, Isabel, aí eu sei que tem muita gente que fica esperando o dia da live semanal, né? Eu também, gente, confesso que eu adoro fazer live, eu acho bem bacana isso, é uma maneira da gente se relacionar com muitas pessoas e compartilhar conhecimentos, experiências, informações e até de vocês com vocês mesmos, né? Porque eu sei que tem muito depoimento aí que acaba acontecendo, o pessoal começa a falar e eu acho que serve também para outras pessoas. Bom, então vamos começar com a pergunta da Adriana, que ela me perguntou assim: doutora, o consumo de goji berry pode causar algum desequilíbrio no intestino, como diarreia? Então, eu não sei se vocês conhecem o goji berry, entre as berries, é mais uma fruta, né, vermelhinha, que é rica em vitaminas, minerais, magnésio, vitamina C, é rica em fitoquímicos, antioxidantes, que retarda o envelhecimento das nossas células, então combate o envelhecimento de pele, os danos que podem causar os radicais livres. Ela é muito rica também para a parte visual, né? Ela tem substâncias que vão só beneficiar a nossa saúde, como as berries, né? Então a parte vascular também se beneficia, a parte cardíaca, cerebral, imunológica. Só que assim, eu preciso saber, Adriana, quantidade que você come de goji berry, se essa goji berry é açucarada, tem muitos lugares que vendem essas frutas desidratadas com açúcar. E além disso, se você tem sensibilidade quando você come esse tipo de fruta. Então, mesmo que seja uma fruta muito rica de nutriente, boa para a nossa saúde, se você tiver sensibilidade a ela, como pode ter com qualquer outra fruta, ela não vai te fazer bem. Tudo que você não consegue digerir, né, bem, ele vai se tornar um alimento inflamatório e aí pode te dar diarreia. Então, pode te dar diarreia pela intolerância, ou por ter açúcar, ou porque você come demais, né? Então, lembra que a variedade na sua alimentação também é importante, tá bom? A Rose perguntou assim pra mim: como proteger o fígado quando a gente tem que tomar um remédio de uso contínuo? Então, vocês sabem que tudo que a gente come e bebe passa pelo fígado, certo? E ela está preocupada que provavelmente ela tem um remédio de uso contínuo e ela não quer agredir o fígado dela mais do que já é agredido através desse remédio de uso contínuo. Então, o que você vai ter que fazer? Pela sua alimentação, você já pode deixar de agredir seu fígado mais ainda. Então, se você fizer uma alimentação saudável, rica em alimentos de verdades, os tubérculos, proteínas magras, não fazer nada frito nem empanado, tudo grelhado, assado e cozido, comer mais o peixe, mais ovos, mais o frango do que carne vermelha, vegetais, legumes, frutas, enfim, uma variedade incrível de fibras, de nutrientes, hidratar bem, aí é lógico, você vai estar ajudando o teu fígado a se tornar mais fortalecido, a ter uma função hepática mais interessante para poder amenizar os impactos negativos dessa medicação.
Além disso, eu coloco muito como hepatoprotetor nessa situação, sempre uma porção de crucíferas ao dia. Então, para você que está me assistindo e tem doença, alguma doença hepática, ou que faz uso de medicação, de uso contínuo, que agride seu fígado, e você sabe que tudo que você toma de medicamento vai passar também para o seu fígado, você consuma pelo menos uma porção de crucífera ao dia, que pode ser o brócolis, que pode ser couve-flor, que pode ser repolho, que pode ser rabanete, que pode ser a selga, então o nabo, então todas esses vegetais vão ajudar um pouco mais o fígado a fazer a desintoxicação. Além disso, gente, a couve, o suco verde. Então tome todo dia um copo de suco verde, que também é bem interessante. Misture nele salsão, gengibre, que é anti-inflamatório. Pode colocar uma maçã, que é excelente, ou melão, um pedacinho de fruta, a couve, o gengibre, o limão. Faça mais frequentemente o suco verde. Enriqueça sua alimentação de vegetais e aí não consuma alimento inflamatório, né, com conservante, aditivos, corantes, açucarados, pães, biscoitos, bolos, gorduras saturadas, hidrogenadas, sorvetes, essas coisas, né, embutidos. E também eu gosto muito de dar os chás. O chá como dente de leão, o chá de alcachofra, o chá de boldo e carqueja. São esses 4 chás que também melhoram muito a saúde hepática. Tem esteatose hepática? Tem alguma doença no fígado, né? Que pode te dar algum problema, tipo assim, você tem ferritina alta, você tá com as transaminases alteradas, gama GT alterado. Então, isso já é um sinal que teu fígado não tá legal. Então faça isso que eu estou falando, porque isso vai ajudar na sua saúde hepática e amenizar os impactos negativos do medicamento. A Leandra, 1983, diz assim para mim: doutora, eu tenho muita retenção. Os meus tornozelos chegam a ficar com uma bolsa inchada. O que indica isso? O que é retenção hídrica, gente? O que pode causar retenção hídrica? Várias coisas podem aumentar esse volume de água no seu corpo, né? E a gente não conseguir drenar isso. Primeiro, a falta de água. A própria falta de água vai fazer você reter mais. Então, quem menos bebe é o que mais retém e que menos transpira e o que vai ter constipação. Então, já começa se você é aquela pessoa que não toma água, lembra que você tem que tomar pelo menos 35 ml por quilograma de peso ao dia de água. Gente, isso qualquer um, se você tiver inchaço, piorou, vai ter que tomar mesmo, além de chás, né? Pode ser o excesso de sal, né? Alimentos industrializados, não é só o sal de cozinha. Não esqueçam que todo alimento industrializado tem o sódio lá como conservante. Então, sedentarismo, excesso de comidas industrializadas, a falta de água, né? Isso tudo pode te levar ao acúmulo de água no corpo. Além disso, algumas disfunções hormonais, por exemplo, eu tô com uma disfunção a nível de hormônios, tipo, tenho muita progesterona, que também isso acumula mais água, ou a própria tireoide pode também aumentar a sua volemia, pode ter uma insuficiência renal, seu rim também pode estar mostrando um sinal de perigo, né? Então tá acumulando mais água porque o rim não tá filtrando bem, não tá urinando bem. Então a gente precisa saber qual é a causa para poder combater isso, né? E essa é a forma mais correta, eliminar a causa, saber o que está acontecendo para você ter retenção hídrica, né? Então, geralmente essas são as causas mais comuns: excesso de bebida alcoólica, excesso de carboidratos, também farináceos, açúcares, podem te levar também a ter uma maior retenção. Pode ver, gente, tomou bebida alcoólica, no dia seguinte você está mais inchado, né? Isso é fato. Então, essas coisas todas podem piorar. Então, e além disso, gente, sobrepeso, obesidade, ter problemas circulatórios, né? Não posso esquecer também de falar isso. O que você tem que fazer? É sobrepeso, é obesidade? Vamos abaixar o peso, vamos tomar mais água, vamos diminuir o sal, vamos diminuir alimentos industrializados, né? Embutidos, que tem muito conservantes, enfim, tudo isso a gente tem que estar olhando e monitorando tudo isso. Começa a fazer prática de exercícios,
Vamos começar a tomar mais chás diuréticos, chá de hibisco, chá de cavalinha, chá verde. Esses chás costumam ser ótimos, além do abacaxi hortelã, casca de abacaxi hortelã. É um chá diurético muito legal. Muita gente joga fora a casca do abacaxi. E ele tem um poder aumentando muito a diurese, assim como, gente, aumentar o consumo de melão, de melancia, de laranja. A laranja, além de ter bastante água, ela tem potássio, e o potássio ele equilibra com o sódio para você diminuir retenção. O melão também, ele é rico em potássio, então às vezes o suco verde com o melão, ele é ótimo como diurético. Então, tudo isso vai te ajudar. Acordou de manhã, já começa tomando um copo d'água, né? Então, ao longo do dia, vai se policiando. Hidratação, gente, é hábito que vocês têm que adquirir ao longo do tempo. Então, como eu falei, o inchaço pode ser tudo isso que eu disse, né? Essas coisas todas associadas. A Patrícia Granito me perguntou sobre a creatina, né? Faz bem para o diabético? Então, vamos lá. Antes de eu responder, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui de quem tá me assistindo agora ao vivo aí, ó. Oi, Ju, tudo bem? A Ju tá me vendo, ó. Denise, oi. Oi, Maria do Socorro, sempre aqui. Luciano, olá, muita gente aqui. Legal. Então, ó, quem quiser mandar as perguntas agora, porque não teve tempo de mandar antes, podem ficar à vontade e mandar, que eu vou estar olhando sempre para saber se eu tenho alguma aqui para poder estar respondendo, tá bom? E a Patrícia então falou, posso utilizar a creatina tendo diabetes? Pode, gente, não tem problema nenhum, desde que você não tenha já atingido o seu rim, porque uma das comorbidades da diabetes descompensada é também afetar o rim e começar a gerar uma insuficiência renal. Então, cuidado com isso. Se você tiver seu rim funcionando 100%, sem nenhum problema, você pode tomar creatina numa quantidade de 3 a 5 gramas ao dia, tá bom? Sem problemas. O que a creatina pode te trazer de benefícios? Melhora a energia, melhora seu desempenho na força muscular, melhora a cognição, melhora a memória e também é muito boa para o intestino, tá? Então, creatina é um aminoácido que a gente tem naturalmente nos músculos, né? Quando você come, por exemplo, carne vermelha, que é a maior fonte de creatina, você também está consumindo ela através do alimento. Então, antigamente a gente fazia aquelas doses de sobrecarga, até 20 gramas ao dia. Isso ainda é feito para alguns fisiculturistas, né, atletas de elites, ainda tem para poder estar armazenando mais água e creatina no músculo e depois para poder às vezes fazer uma apresentação, mas agora em termos de saúde para a maioria das pessoas, hoje para a população de uma forma geral, para idosos inclusive e para quem é praticante de atividade física, que não é o atleta, de 3 a 5 gramas são a quantidade que os estudos já demonstram trazer benefícios dos quais eu já acabei de mencionar, tá? Bom, e aí, continuando, a Márcia Mundel fala, quando comemos um alimento que temos intolerância, quanto tempo após você pode ter feito, se caso esse alimento for intolerante para você? Bom, o que acontece? A intolerância é uma alergia que a gente chama de tardia. É diferente da alergia imediata. Então, assim, quando você come um alimento que você tem intolerância, ou seja, que você não tem capacidade de digerir ele, o que acontece? Você pode ter uma reação mediada por esse alimento, que pode ser até 3 a 4 dias do qual você comeu esse alimento. Por isso que a gente chama de alergia tardia. Então, por exemplo, se você comeu hoje ovo e você tem intolerância ao ovo, você não necessariamente vai ter o problema agora de imediato. Você pode ter o problema amanhã, depois, principalmente até os 3 primeiros dias, tá? Então, a diarreia, os gases, a constipação, uma dermatite, uma coceira, um zumbido no ouvido, enfim, você pode apresentar N sintomas, uma dor de cabeça, fala, puta, mas o que aconteceu? O que eu comi? Não comi nada hoje.
Mas você tem que pensar o que você comeu nos 3 últimos dias. O que foi que te levou você a ter aquele sintoma. E aí você já vai identificando quem são os seus gatilhos, né, alimentares, que está causando aquele tipo de problema. Então, sempre anotem, porque às vezes você não lembra nem o que você comeu no almoço, que dirá 3 dias atrás. Mas se você estiver apresentando esse problema, é bom que você tenha um caderninho para anotar e lembrar, tá bom? A Maria Diva 07 fala, você conhece a vitamina C em pó? Ou pode falar um pouquinho se é boa ou não? Gente, vitamina C em pó, eu não gosto, só se for efervescente, né? Eu vou conversar com vocês, vitamina C, gente, é uma vitamina que a gente chama, ela é hidrossolúvel, ou seja, ela é solúvel em água, ela não se armazena no nosso organismo, a vida dela, a durabilidade, a partir do momento que você toma, é curto, de 4 a 6 horas, então não adianta querer tomar 1, 2 gramas de vitamina C, tudo junto, sem ser time release, de degradação lenta, porque você vai expelir pela urina, tá? Você vai jogar dinheiro fora, não é assim que se faz. Então, a gente dá de 500 até, 1, 2 gramas em casos específicos, né, de vitamina C. Tem alguns protocolos aí, dependendo de algumas doenças, que pode ser até orientado mais, mas aí são dosagens médicas. Então, gente, o normal é de 500 a 1 grama ao dia, que eu posso fracionar de 2 até 4 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. O que eu não dou é 1 grama direto, não dou mesmo. Né? Porque você não tem capacidade para poder aproveitar toda aquela quantidade. Então, assim, a melhor vitamina C que tem é da Now, né? Então, eu não quero fazer propaganda nenhuma para vocês, eu não ganho nada com isso, mas a Now é fácil vocês comprarem pelo site, é uma das melhores vitaminas C que tem. Aliás, tudo que é dessa marca são suplementos muito bons. Então, assim, são livres de sucralose, de sacarina, de corantes, de sabores artificiais, de aspartame, que é prejudicial também, né, de pesticidas, de PCBs, né, de dioxinas, de sulfitos, tudo isso, ela não tem nada disso. E além disso, ela conta às vezes com uma combinação de rosa mosqueta, de bioflavonoides, que potencializa o benefício da vitamina C. Então, gente, essa marca é muito legal. Além disso, a gente pode ter da Clinical Series também a vitamina C com zinco, para melhorar mais ainda se o teu problema for imunológico. Ah, meu problema é imunológico, eu quero fortalecer a imunidade. Então, busque vitamina C que já está acompanhada com zinco, ou até mesmo com vitamina A. Essas vitaminas, elas agem em sinergia para melhorar o fortalecimento da imunidade, né? E que são queladas para você ter uma melhor biodisponibilidade. Então, quando a gente faz ela em cápsula, a gente consegue quelar ela, e quando eu falo quelado, ela está junto com um aminoácido, para você poder ter a garantia que vai ter uma melhor aproveitamento pelo seu organismo, né? Essas cápsulas que são 100% veganas também são legais. O Redoxon triplação, ele é efervescente, mas ele também tá com vitamina C, você tem vitamina C com D e zinco. É maravilhoso, né? A vitamina C Protect também a gente tem hoje, que é da Essential, também, o da Pura Vida, não, da Essential, melhor dizendo, ela também tá com D e com zinco. Então, olha que linda essa vitamina C. Aí sim, toma 2 cápsulas ao dia, uma cápsula, cada cápsula tem 500 miligramas. A gente tem da Vitafor também, a Vita C3, né, que tá com 3 tipos de vitamina C. A gente tem 3 fontes, que é o ácido ascórbico, o ascorbato de sódio e o palmitato de ascorbila. Então, assim, essas são vitaminas C muito interessantes, que você pode estar fazendo o uso dela com melhores respostas para a imunidade, principalmente. E além disso, a gente tem, assim, a vitamina C Time Release, que ela é só C, mas ela é de degradação lenta. Então, daí você pode tomar 1 grama e poder se beneficiar. Mas em pó, gente, eu desconheço vitamina C boa em pó, tá? Mas lembre do que eu falei, sem glúten, sem açúcar, sem adoçante, sem corante, sem pesticida, sem nada disso. Olha a lista de ingredientes. Sempre é importante que vocês vejam isso, tá? Que é importante. Vamos lá. Quem mais nós temos aqui de perguntas? Vamos ver. A Isabel falou sobre ok, é isso? Não entendi. Sobre a K, será?
Isabel, não entendi o que você perguntou aqui, tá? Vamos ver aqui. Boa noite. Para quem tá chegando agora, a live é de perguntas e respostas, hein? A Maria JS Pedreira. Boa noite, tá sempre comigo, né, Maria? Washington Medeiros, Fatinha, torta, aqui, ó. A Sol Dinize, é isso, né? Amanda, estou com índice de gordura corporal 39. Como faço para diminuir isso? Faço musculação e alimentação balanceada. Bom, 39% de gordura para mulher é muito alto. O ideal é que seja no máximo 28%. Isso são os estudos que demonstram pra gente que essa média de 28 a 30% de gordura corporal, você vai ter menos risco de ter doenças associadas ao excesso de gordura no seu corpo, tá? Porque vocês sabem que o tecido adiposo, ele não é só um tecido que armazena energia que você não consumiu. Ficar ali guardando, estocando energia. Comi mais, gastei menos, eu estoco ela no tecido adiposo, né, nas células de gordura, e ali ficam guardadas até eu precisar dessa energia aí que está armazenada. Não, tecido adiposo, gente, é um tecido metabolicamente ativo que produz substâncias inflamatórias. Então ele vai piorar qualquer processo inflamatório que você venha a ter. Então a gente precisa ter muito cuidado nessa questão. Então, ó, você vai ter mais risco de ter doenças cardiovasculares, de ter resistência insulínica ou diabetes, a tal gordura no fígado, né? Então, problemas articulares, problemas na parte intestinal. Então a gente sempre vai ter mais problemas, né, quando você tem um excesso de gordura, principalmente localizado nessa região do abdômen. E quando a gente fala de mulher, tipo assim, a mulher, principalmente depois dos 40 anos, que entra já no climatério, ela fica com maior predisposição a acumular gordura já pela deficiência hormonal nessa região abdominal. O homem também. E aí você cria essa condição mais favorável para desenvolver essas doenças, né, não transmissíveis, mas crônicas, que você possa ter até uma genética que favorece, que estava lá dormindo, seus genes que não estava se expressando, mas aumentou tecido adiposo, ponto, aumentou substâncias inflamatórias e você pode ativar, né, esses genes aí, ele pode então desenvolver uma doença em você. Então, o que a gente tem que fazer? Gente, para ter esse percentual de gordura, a tua alimentação não está adequada para você. Às vezes a gente acha que está comendo em quantidades adequadas. A gente tem que comer pelo menos um déficit calórico, né, para poder reduzir gordura corporal. Tem que ter uma dieta hipocalórica, que pode ser 500 calorias a menos do que as suas necessidades, que pode ser 350, mas ela tem que ter uma redução calórica. Você tem que comer menos e gastar mais, né? E além de ver a questão calórica, a gente tem que ver a qualidade dessa alimentação, como você fraciona. Eu mesmo atendi essa semana uma pessoa que veio, uma mulher com 49 anos, e ela falou assim para mim: não, eu como tudo certo, suco verde todo dia, doutora, mas eu não sei porque eu não estou emagrecendo, essa gordura abdominal não está me deixando, isso e aquilo. Eu já expliquei por causa da idade, mas quando você vê, a pessoa comia saudável, mas ela comia assim, fruta com granola, chá. É legal comer isso? É saudável, mas cadê a proteína? Né? Cadê a gordura? Será que essa granola pronta, ela é legal? Ela tem ingredientes interessantes? E que quantidade que você está comendo? Ah, no almoço eu como ali o tubérculo com cereal, mas cadê a proteína outra vez? Né? Então, quer dizer, volto do exercício e como biscoito de arroz com geleia. Então, você está vendo que esse desequilíbrio nutricional pode estar te levando a ter uma resistência insulínica e isso aumentar a sua gordura corporal. Então, não quer dizer que você coma alimentos inflamatórios, alimentos que não sejam saudáveis, mas às vezes as quantidades e combinações estão erradas, né? E seu gasto calórico está baixo para quem quer reduzir gordura corporal. Então, porque você tem que reduzir pelo menos 10% caso você tenha feito uma bioimpedância adequada, que esse número esteja correto, tá? Mas tem que ser reavaliado. Água, controle de estresse. Vocês sabem que cortisol alto, quando você é estressada, você aumenta a insulina, e insulina aumenta a gordura. Então a gente tem que
Quando eu faço uma consulta de um paciente, eu vou rastrear tudo isso que eu estou falando para vocês. Como ele dorme, se ele é estressado, a energia dele, como funciona o intestino, que também tem essa ligação com a dificuldade de emagrecer, né? Então, calma, que tem muita coisa pra gente pesquisar. Então, quando você acha que tá comendo saudável, às vezes não tá tão saudável ou adequado para o teu objetivo, tá bom, Sol? Vamos lá. E eu falo muito, né? Vamos ver outra pergunta aqui embaixo. Mais uma. Aqui, ó. A Beth JMC fala: doutor, os alimentos antioxidantes conseguem melhorar o melasma ou só com procedimento estético invasivo? Olha, melasma está intimamente ligado com hormônio, tá? Não é só com exposição ao sol, né? Lógico que também precipita. Então precisa ver, Beth, como que tá essa questão hormonal sua. Que às vezes você pode estar em desequilíbrio hormonal, não sei que idade você tem, e isso pode ocasionar um aumento no seu melasma, né? Como é que tá isso? Lembrando que o intestino e o hormônio também têm uma interação, né? Se você é uma mulher que tiver uma microbiota intestinal desequilibrada, tiver uma disbiose intestinal, você pode ter uma coisa que a gente chama estroboloma. Então, esse estrogênio que deveria já estar indo embora, ele pode ser reaproveitado lá, jogado outra vez na sua circulação e pode também estar dando picos de hormônio, de estrógeno, e isso pode te levar também a ter uma piora nessa questão do seu melasma. Então, a gente tem sim que tratar melasma em conjunto, eu diria. Você também não fica sem ter o seu tratamento estético, produtos de uso tópico que nós não podemos prescrever, mas que a gente tem que fazer uma alimentação mais à base do Mediterrâneo anti-inflamatória, tirar os alimentos intolerantes, corrigir essa parte, fazer uma modulação intestinal, é muito importante. E também a gente tem muitos ativos hoje, como o Oliolar, por exemplo, é um baita suplemento que ajuda a clarear a pele, né? A gente fala que é o lifting natural. Vitamina A, vitamina C. Então, por mais que você aplique, por exemplo, uma vitamina C no seu rosto, um sérum, né? Se você consumir alimentos ricos em vitamina C ou mesmo suplementos, como eu acabei de mencionar, isso vai te ajudar também a poder estar fazendo síntese de colágeno, a dar saúde melhor para a pele. Então, a gente precisa combinar tudo isso, né? Eu acho que os profissionais que têm esse olhar integrativo são os profissionais que vão ter com certeza um resultado melhor para o paciente, que vão proporcionar um resultado melhor. Então a medicina integrativa, a nutrição integrativa, então eu trabalhando com dermato, eu consigo ter resultados ótimos, inclusive para o melasma, tá bom? Que é bem bacana. Hidratar bem a pele, se esquivar do sol, protetor solar, gente, super importante, né? Sem dúvida nenhuma, porque o sol vai degradar muito colágeno, além do que envelhece a pele, né? Então a gente aprende isso com a idade. Quando eu era pequenininha, ou menor, ou na adolescência, a gente não tinha tanto cuidado com a pele como a gente tem hoje, até pelo conhecimento que nós temos. A Elisa fala, sou de São Carlos. Um beijo para São Carlos, hein? Aliás, gente, da onde vocês são? Se vocês quiserem se apresentarem, fica bem bacana também a gente saber da onde são as pessoas que seguem a gente. Eu tenho muita curiosidade de saber disso. Hoje atendi uma paciente de Mato Grosso, tem muita gente de fora, né, que eu atendo, mesmo fora do Brasil, de outros estados. E graças a Deus, eu falei, a pandemia trouxe isso de bom, que a gente consegue fazer consultas online. Então eu digo que os nossos atendimentos, os cuidados, hoje não tem fronteiras, basta você querer ser ajudado, né? Essa é uma questão. A Silvana fala assim, doutora, meu estradiol tá 15, qual o impacto no emagrecimento?
Então, não dá para ver, Silvana, só o estradiol sozinho, não dá para ver, né? A gente precisa ver o todo, quanto tá o seu estradiol, quanto tá a parte da sua testo, avaliar os seus hormônios como um todo, como tá a sua tireoide, né? Eu diria que assim, o impacto maior pro emagrecimento, a gente vai ter numa disfunção tiroidiana, por exemplo, num hipotiroidismo, numa insulina alta, um outro hormônio que impacta diretamente no emagrecimento. Quando você tem deficiências hormonais por conta do climatério da menopausa, você pode ter maior risco de emagrecer porque você tem mais probabilidade de aumentar a gordura, diminuir a musculatura, e isso pode te trazer, né, uma dificuldade maior no emagrecimento. Então, eu tenho que olhar esses hormônios sexuais, principalmente a partir dos 40 anos, 40 a mais, né? E aí ter os cuidados necessários. Mas também tenho que avaliar a questão da tireoide, dos hormônios tiroidianos e da questão da insulina. Muitos médicos não pedem a insulina, pedem só a hemoglobina glicada. Então é importante também saber, além da glicada, quanto está a sua insulina. Se você é uma pessoa que tem a resistência insulínica, porque a hemoglobina glicada é só a média da sua glicemia dos 3 últimos meses. Mas eu sabendo se a insulina está alta, eu sei se você está inflamando mais, se você está com resistência insulínica e se é por aí que eu tenho que fazer o caminho, né? Para você ter um processo de emagrecimento melhor. Você tem que tratar essa resistência insulínica, tá? E até aproveitando a sua pergunta aí que você fez, eu tive uma pergunta aqui embaixo falando assim. O paciente falou para mim assim: doutora, eu tenho uma baixa, eu tenho hemoglobina glicada 5,7, mas eu não sou gorda, aliás, sou magra, faço musculação, faço alimentação, né? Como que eu consigo abaixar essa glicada de 5,7? Você vê, uma 5,7, ela deve ter uma glicemia de jejum acima de 120, né? Então, é uma glicemia, uma hemoglobina glicada já alta, que já dá indício de você ter um risco aí já aumentado para diabetes. Então, a gente tem que estar abaixando essa glicada. O que pode gerar hemoglobina glicada alta, mesmo você tendo baixo peso? Gente, tem que ver esse intestino como é que tá. Se você tiver permeabilidade intestinal, porque está comendo alimento inflamatório e de repente esse alimento está sendo alimento de bactérias ruins, de bactérias gram-negativas, gerar uma desbiose intestinal, você vai ter uma permeabilidade no intestino. O intestino leva esses restos de bactérias, fungo, a gente chama de lipopolissacarídeos, proteínas mal digeridas. Tudo isso vai para a sua circulação, ela vai vazar, porque a barreira intestinal está aberta, ela tem que ser assim fechadinha. E aí, se isso for lá a nível sistêmico, que vai cair lá no fígado, pode também estar se alojando no seu pâncreas e pode também causar uma resistência insulínica. E isso também te promover essa hemoglobina glicada alta. Então, tem N fatores que podem estar causando isso. Então, a gente tem que estar averiguando essas coisas. Como eu falei, essas combinações de carboidratos. Às vezes você faz refeição só de carboidrato, sem ter o equilíbrio de gordura e proteína. Então, às vezes eu sou magra, como coisas saudáveis, mas não sei fracionar, não sei combinar, né? Não tô com o intestino legal. Essas são causas muito comuns. E também a gente não pode descartar uma condição genética que pode te favorecer a você ter mais risco de diabetes, de uma metabolização mais difícil de carboidratos. Enfim, os painéis genéticos hoje também são grandes ferramentas que nos ajudam a fazer uma nutrição mais assertiva, né? Sem dúvida nenhuma. E pelo painel genético, eu sei, por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho muito mais predisposição a ter resistência insulínica e diabetes. Eu só não tenho porque eu me cuido, mas vim saber disso a partir do momento que eu fiz meu painel genético, né? Até então eu fazia as coisas a nível de estilo de vida saudável, alimentação, exercício, pelo meu conhecimento, pela minha profissão, né? Porque se eu quero o bem de vocês, se eu oriento isso, eu tenho mais é que praticar, senão não tem o menor sentido. E
vim fazer o painel genético e soube disso. Então, quer dizer, se eu fosse uma pessoa que tivesse um sobrepeso, que não fizesse exercícios diários, que não cuidasse da alimentação como eu cuido, talvez eu teria muito mais chance, eu estaria já com diabetes. Agora, o que eu dou também para o paciente hoje que tem essa predisposição a ter resistência insulínica, diabetes, ou que tem isso não só pela questão genética, mas pela questão de estilo de vida, ou pelos erros alimentares, enfim, ou por você ter uma desbiose. A berberina é uma excelente erva para melhorar isso. Excelente, gente. A berberina é ótima, com picolinato de cromo, que a gente pode dar, o vanádio, a gente pode entrar com faciolamina, com gimena silvestre, então o magnésio, a biotina, isso tudo ajuda muito na metabolização dos carboidratos. Então, além de dar nessa alimentação, né, orientar um consumo de carboidratos de baixo índice glicêmico, de sempre estar juntando um carboidrato numa quantidade adequada com a fonte de proteína e gordura, a gente também vai poder ajudar os pacientes através desses suplementos, dar fibras, um blend de fibras antes da alimentação, né, que vão fazer a metabolização ser mais lenta, é legal, uma inulina, uma goma-cássia, também é bacana, entrar também com vinagre de maçã, que é hipoglicemiante, que é bacana. Você pode estar consumindo a batata Yacon, que a batata Yacon, gente, ela tem substâncias pré-bióticas que vão ajudar, frutoligosacarídeos, que vão ajudar aí a você também melhorar a sua microbiota e como tal, não aumentar a sua resistência insulínica. Então, olha quantas estratégias eu posso utilizar para você melhorar a sua hemoglobina glicada. E Silvana, pode ser seu caso, não só o estradiol, tá? A Francisca fala, vitamina C de 1000 miligramas, posso tomar quantas cápsulas? Então, Francisca, veja bem, eu gosto sempre de fazer exame laboratorial e medir o ácido ascórbico, né, que é a vitamina C, para saber quanto que tá. E dentro desse parâmetro também eu preciso saber não só quanto tá a vitamina C, mas se você é estressada, que idade você tem, se a sua imunidade é baixa. Então, dependendo de toda essa avaliação, eu vou saber se você precisa de mais ou menos, o quanto eu preciso te prescrever. A dosagem de 500 miligramas é uma dose de manutenção. Se você quiser fortalecer seu sistema imunológico, porque está precisando, aí pode ir até 1000, mas eu não oriento mais do que isso, tá? E sempre quelada, sempre fracionada ou time release, como eu acabei de falar, tá bom? Eu geralmente dou ascorbato de magnésio, também é uma excelente fonte de vitamina C, manipulado. A gente pode fazer ascorbato de magnésio, tá? E ele não agride o seu estômago, por isso que sempre a gente vai fazer ele quelado. Porque quem tem gastrite toma vitamina C, quem tem problema renal, se tomar demais, pode aumentar o risco de cálculo renal. Então não é quanto mais melhor. A gente tem que dar a quantidade certa e às vezes pontualmente. Aí não precisa tomar a vida inteira, nem naquela quantidade, não é uso contínuo. Porque como nutricionista, eu tenho que sempre estimular a alimento, gente, a alimento. Põe limão, põe laranja, põe kiwi, morango, tem frutas cítricas, acerola, né? Então vamos tomar também vitamina C via alimento. Não é só achar que cápsula que resolve, muito pelo contrário, as cápsulas, elas são suplementares à alimentação, tá? Maria Matiles, né? Meu menino tem 17 anos, ele é alérgico, parece que a homúnculo. Ixi, eu não entendi, Maria. O seu menino é alérgico ao quê? Não entendi o que é, precisa redigir outra vez, tá? Vamos ver aqui. Ai, meu Deus do céu, aqui. Estúdio falou, você é excelente. Obrigada. Vamos lá, a gente se esforça, né, para estar sempre atualizada. Muito embora a nossa área de nutricionista, né, hoje, ela é muito abrangente, né? A gente tem que entender de tudo um pouco e tem que estar sempre estudando, gente.
A minha especialidade, além de fitoterapia, também em gastroenterologia, em ortomolecular, não, são todas especialidades que eu fiz porque eu fui vendo a necessidade de estar incrementando isso, né, na minha prática clínica. Então, e hoje eu trabalho muito dentro dessa parte gástrica intestinal, também tenho 30 anos de formada, né, então é muita coisa junto, saúde da mulher, menopausa, então eu estou sempre estudando. A AB13 fala assim, doutora, qual o nível ideal de insulina? De 5 a 8, tá? 5 a 8 seria o ideal de insulina. Raro eu pegar isso, raro. Né? São poucos pacientes que conseguem chegar nesses níveis. Geralmente a gente encontra sempre mais altos níveis de insulina. E continuando aqui, teve uma outra pergunta que a Gonçalves fez para mim, que como a nutrição pode ajudar o lipedema. Recentemente eu dei uma aula para médicos, dermatos e cirurgiões plásticos sobre lipedema, gente. O lipedema é uma distrofia que a gente tem no tecido adiposo, algumas mulheres têm, que tem uma característica genética, mas pode ter outros gatilhos também, né? Como o excesso de peso, estilo de vida inadequado, né? Então são mulheres que, principalmente disfunções hormonais, o estrogênio está muito envolvido com essa questão do lipedema, né? Então mulheres mais estrogênicas, por isso que ele pode acontecer, né? Pode se manifestar quando você está ou na adolescência, ou na gestação, ou na menopausa. São fases que a gente mais evidencia a manifestação do lipedema, justamente porque são fases de transições hormonais e, como eu falei, o estrogênio está sempre muito envolvido. E a alimentação tem tudo a ver com lipedema, tudo, gente. Então, são aquelas gorduras que a gente tem geralmente nos membros inferiores, mais comumente nas pernas, né? E às vezes tem mulheres que também tem nos braços. Então é aquela mulher que parece duas mulheres, né? Da cintura para cima ela parece uma, ela é magra, e da cintura para baixo ela parece uma mulher obesa. E não adianta tratar da mesma questão, com a mesma estratégia que a gente trata a obesidade. São uma visão diferente que a gente tem que ter para a mulher que tem lipedema. Então a gente tem que trabalhar muito a dieta anti-inflamatória, né? Tem que tratar essa disfunção hormonal, obviamente, então por isso que tem que ser um trabalho multidisciplinar, sempre com um endocrinologista, com ginecologista, com dermatologista, né? E às vezes com vascular junto, né? Porque às vezes tem mulher que podem chegar até operar, mas antes disso a gente tem que trabalhar a estratégia nutricional, gente. Então alimentação anti-inflamatória. Se a mulher tiver sobrepeso, tem que baixar o peso dela, logicamente. Então aí você vai modular a quantidade calórica. Então a gente começa com uma dieta do Mediterrâneo. E aí a gente pode fazer uma transição a cada 20 dias para uma dieta cetogênica, que tem um resultado fantástico no lipedema, e também para o jejum intermitente. Então eu vou trocando as estratégias, né? Porque eu preciso diminuir inflamação, modular a parte hormonal, preciso corrigir desbiose intestinal, porque, como eu falei para vocês, se vocês tiverem desbiose intestinal, vai ter essa questão de alguns genes vão fazer uma desconjugação desse estrogênio, né? E aí vão levar esse estrogênio para a circulação e vão piorar essa questão do lipedema, porque vão proporcionar pico de lipedema, de estrogênio, né? Vai alterar mais o hormônio e vai piorar mais o lipedema. Então, desbiose intestinal piora, eu vou ter que trabalhar a desbiose intestinal, vou trabalhar a inflamação, vou reduzir o peso, né? Reduzir o processo inflamatório. Então, por isso que às vezes a gente entra com bastante quantidade de cúrcuma, ômega 3, gengibre, resveratrol, para diminuir o processo inflamatório, pensar na parte vascular, né? E tudo isso a gente vai trabalhando integrado com os outros profissionais, tá bom? Então é importantíssimo lipedema tratar com nutricionista. Tá inteiramente ligado, gente. A alimentação, hidratação, baixar o peso, diminuir a inflamação, esses alimentos inflamatórios tem que tirar tudo isso, viu? Tudo isso.
Agora, quem tá falando aqui, ó? A Silvia Cristina fala: você respondeu minha pergunta, cheguei agora. Por que o colesterol sobe tanto na menopausa, apesar de eu fazer a dieta e exercícios todos os dias? Bom, o colesterol sobe na menopausa, um dos fatores é porque você sabe que o colesterol é matéria-prima para formar os nossos hormônios. Então, hormônios, né, o estrogênio é formado a partir de colesterol. Então, quando você passa a não sintetizar, não fabricar mais hormônios na mesma quantidade que você fabricava, vai acumular mais colesterol circulante. Mas isso não é problema se você é uma pessoa que está desinflamada, se você é uma pessoa que está com o seu peso adequado, se você não tem um problema intestinal, se seu intestino está bonitinho, se você tem uma impermeabilidade intestinal, não tem nenhuma desbiose, aí não é problema. O problema é se você está fora de peso, se você é sedentária, se você é uma pessoa fumante que faz uma má alimentação, aí isso é problema, porque esse colesterol a mais, né? Ele pode fazer um LDL a mais, pode ir lá nas suas na parte circulatória e nas artérias formar as placas de gordura, oxidar e aí aumentar o risco de doença cardiovascular. Eu tenho uma live que eu fiz com um cardiologista, o Dr. Fábio, excelente, que eu falei sobre a questão de doenças cardiovasculares na menopausa, né? Porque aumenta o risco realmente. Aumenta por essa questão. Então, a mulher que não se cuida, não se cuidou para chegar na menopausa, né, já não controlou esses níveis antes, é a mulher que vai ter mais risco, ainda mais se estiver com sobrepeso. Agora, tem uma questão que a gente tem que levar em consideração, se você for uma pessoa que geneticamente você tem um colesterol mais alto. Então, ó, mesmo que você controle a alimentação, você pode ter, né, um aumento aí na produção do seu colesterol endógeno, porque 70% do seu colesterol é formado pelo seu fígado. Então, se você já tiver essa produção a mais, né, por uma questão genética, você tem que cuidar mais ainda, né, da sua alimentação e também da questão dos exercícios físicos. Por isso, a gente tem que saber que vai chegar na menopausa e se preparar para isso, né? Isso é muito importante. Agora, logicamente, que os médicos só sabem dar estatinas, e aí você tem um efeito colateral. Não estou dizendo que seja ruim, né? Então, se você já tem uma hipertensão, tem sobrepeso, tem uma diabetes, uma resistência insulínica e tem ainda colesterol elevado, entra no fator de risco, né? Na mulher, na pessoa que tem mais risco, tá na menopausa, então pode ser que a medicação seja interessante. Mas caso contrário, gente, vamos tratar com maior quantidade de ômega 3, vamos ter uma alimentação mais adequada, vamos tratar com linhaça, com chia, né? Então, vamos fazer o intestino funcionar legal. Então, tudo isso vai te ajudar. Gorduras boas, né? São sempre bem-vindas. E vão te ajudar também a você não ter tanto problema com relação ao colesterol. Olha, eu tenho casos e casos aqui que eu atendo de mulheres que melhorou a alimentação, gente, parou de comer tranqueira, porque às vezes fala, mas eu só tomo bebida alcoólica ao fim de semana, só tomo pão, como só o pãozinho no sábado. Quando você vai ver, às vezes isso você não pode consumir, não é o seu momento. A gente tem que também saber a tua necessidade, como o corpo responde. Porque às vezes a pessoa faz tudo certinho de segunda a sábado, e de segunda a sexta, né? E sábado e domingo acho que é uma outra pessoa. E aí já pode estar se dando ao luxo de tudo isso. E não é bem assim. Né? Hoje as mulheres também estão tomando muito bebida alcoólica. A bebida alcoólica também, ela tem, para você metabolizar, você vai precisar das enzimas hepáticas, e as mesmas enzimas hepáticas são aquelas que metabolizam hormônios e que podem também estar comprometendo toda essa questão metabólica sua, levando você a não ter o mesmo efeito que você tem na parte hormonal, ou mesmo que se você esteja fazendo a reposição hormonal, e isso também pode agredir mais seu fígado e também poder aumentar seu colesterol, né? Então, cuidado com tudo isso que eu tô falando, que pode ser fator de risco para isso estar acontecendo com você. Valdenício, doutora, a gordura boa também aumenta colesterol ruim? Não.
Gordura boa, vamos pensar o que é gordura boa para você? Azeite de oliva, gordura monoinsaturada, o abacate tem a gordura monoinsaturada, as castanhas, as sementes. Então isso é gordura boa, né? Então esse tipo de gordura não vai aumentar o seu colesterol ruim, que é o LDL colesterol, né? Então, é por isso que a gente dá esse tipo de ômega 3, de ômega 9, para justamente aumentar o HDL, que é o bom colesterol. E o que aumenta muito o HDL, gente, é o exercício físico, né? Exercícios aeróbios, principalmente, a esteira, a bicicleta, a corrida, isso tudo aumenta muito o HDL. Então, para quem já tem uma predisposição genética de ter um aumento já na produção do colesterol, não só tem que cuidar da alimentação, mas também tem que fazer aeróbio com mais frequência, né? Para aumentar a HDL e ficar mais protegida. E uma coisa importante também que vocês têm que saber, a apolipoproteína A e a apolipoproteína B são marcadores mais importantes ainda do que o colesterol para você avaliar doenças cardiovasculares, a relação de ApoA com ApoB, né? Fazer aí um fibrinogênio, um PCR para saber se você tem inflamação, a sua ferritina. Então assim, é importante também homocisteína. Então são marcadores que a gente tem que saber olhar, traduzir, interpretar aquilo lá para saber em que grau de inflamação que você tá, se aquele colesterolzinho que tá um pouquinho a mais ali, porque você tá na menopausa, se ele vai surgir, vai ter surtir algum efeito, né? Algum prejuízo maior. Então, calma lá, gente. Não, exame a gente não tem que olhar segmentado. A gente tem que saber interpretar o exame como um todo. Ácido úrico tá alto? Também indica estresse oxidativo, né? Uma ureia alta. Então, tudo isso tem que estar olhando, tá? Então, vamos olhar o todo. Não pode olhar só para uma coisa e achar que aquilo lá é o pior de todos os mundos, né? Se o colesterol ruim estiver alto, acima de 200, e tem histórico familiar, precisa? Não, então, não, senhora Valdenice, não precisa. Mas vamos ter que olhar esse todo, né? É difícil eu numa live falar isso pra você, né? Se você é uma pessoa que tá com peso bom, faz exercício, tem uma boa alimentação, não tem outra alteração e tá com um pouquinho só de alteração porque tá na menopausa, não justifica tomar remédio. Mar Machado, meu colesterol tá 130, que devo fazer, doutora? Então, não vou olhar separadamente, não dá pra ver isso sozinho, tem que ver o todo, tá? Aí eu posso te falar se isso tá ruim ou não. 130 tá bem tranquilo, né? Não tem nada tão exagerado. A Lívia Falcão fala, doutora, por favor, fala um pouco sobre mioma. Ah, vou falar. Calma lá que eu vou falar. Ó, deixei pro final, porque essa pergunta veio como uma das... do final aqui, né? Então, vamos lá. Mioma, gente, também tem a ver com alimentação, com estilo de vida. Vamos fechar essa live falando para essas mulheres que têm mioma. Eu falei isso hoje nos meus stories porque eu consultei essa mulher, essa pessoa, essa paciente querida, Rosa, se você estiver me vendo, é de Mato Grosso. Ela foi uma prova viva disso, além dos estudos da minha prática clínica. Ela disse para mim assim, doutora, quando eu me alimentava bem, fazia exercícios físicos, meus miomas estavam quietinhos ali no útero, a gente estava controlando eles, não estavam crescendo, estava lindo. Quando eu comecei, né, desde um ano para cá, que eu relaxei na alimentação, parei de fazer exercícios, o que aconteceu com os miomas dela? Aumentaram de tamanho, né? Então, olha, tá sangrando demais, tá com anemia. Olha só o problema. Então, a alimentação tem tudo a ver com mioma, com estilo de vida, gente. Tem vários estudos que demonstram que as mulheres que comem mais açúcares, carboidratos de alto índice glicêmico, farináceos, carne vermelha, embutidos, são as mulheres que têm maior incidência de mioma uterino e vão fazer esse mioma crescer. Então, cuidado com isso. Em contrapartida, mulheres que comeram, nesse estudo mesmo que eu vi, 2 porções, pelo menos,
de frutas ao dia, com 400 a 500 gramas de verduras, legumes, que são ricas em fitoquímicos, assim como as frutas, vegetais, fibras, o que aconteceu? Os miomas reduziram, porque tem potencial anti-inflamatório. Gente, pelo amor de Deus, pensem nisso. Comer errado uma vez ou outra, ok, mas não vão comer errado todos os dias. Vocês que estão me vendo aqui. Gente, quem tá aqui hoje, eu tô com 53 pessoas aqui, ou 52, para mim eu podia estar com uma pessoa. Eu nunca liguei para a quantidade de pessoas que estão me vendo na live, né? Nunca liguei. Sabe por quê? Porque se eu mudar a cabeça de uma pessoa hoje, um hábito alimentar de uma pessoa hoje, né, uma prática de exercícios físicos, que eu coloquem na sua cabeça a importância disso, né, e o quanto a alimentação tem para ajudar vocês, eu já estou feliz. É minha missão. Então você, mulher, você, homem, que está me vendo agora, né, se eu não acreditasse tanto no poder da nutrição, eu não estaria aqui. Eu não estaria 30 anos sentada numa cadeira conversando com milhares de pessoas e atendendo muitas pessoas como eu já atendi. E que hoje, graças a Deus, tiveram remissão de muitas doenças. Que hoje têm um bem-estar, que estão com a saúde em dia. Eu falo que eu quero cuidar da saúde de vocês. Eu não quero cuidar da doença. Eu não quero chegar a ter que deixar vocês doentes para cuidar como o médico faz. Não, pelo amor de Deus, não sendo antiética. Mas a nutricionista, a nutrição hoje, ela tem essa visão de prevenir, de cuidar da causa, para extinguir o problema. Lógico que tem algumas doenças que já estão instaladas, são crônicas. Aí a gente tem que modular, né? Mas a nutrição consegue também fazer isso. Então, vocês que estão me vendo, acreditem, mioma, melasma, SOP, síndrome do ovário policístico, enfim, todas essas doenças, esteatose hepática, resistência à insulina, hemoglobina glicada, tudo que foi falado hoje na live, vocês podem perceber que tem uma questão, sempre a nutrição vai ajudar, sempre. Né? Então, quem faz a base nutricional vai ter benefício em tudo isso. Quer dizer, você atira de um lado e tem uma amplitude, né, muito grande de alvos. Então, pense nisso que eu estou falando. Eu fiz hoje um post, gente, falando sobre o que não se deve comer para o intestino, quais são as piores coisas. Porque quanto mais eu estudo intestino, mais eu sei que ele está relacionado com tudo. Eu atendi hoje uma garota que tem fungo na pele, né? Então, da onde vem esse fungo? O fungo está no intestino. Como é que ele vazou para a pele? O que liga o meio externo com o nosso meio interno? É o intestino. Se o intestino estiver esburacado, tudo que eu recebo ali no intestino, que tá de toxinas, de alimentos mal digeridos, se eu começar a proliferar fungos a mais, micro-organismos ruins, né, restos de vai vazar para nível sistêmico, para o sangue. E isso vai interferir na sua saúde como um todo, com o cérebro, com depressão, com ansiedade, com cognição, com dermatites, com doença autoimune. Então, se eu não cuidar do que você pode comer, e olha, gente, cada caso é um caso, né? O alimento, ele é saudável até o momento que você consiga digerir. Se você não consegue digerir, ele não é mais saudável para você. Então, pensem nisso do que eu tô falando, né? Do que eu falei nessa live, que eu acho que é de super importância para todos vocês. Eu espero ter ajudado, né, de alguma forma, né, vocês todas aqui, ó. Doutora, quanto de vitamina D tomar por dia? A minha é baixa, 40. 40 não é tão baixa. 2.000 por dia já daria para você, a menos que você tenha algum problema extra que tenha que estar numa dosagem maior. Mas lembra que vitamina D tem que estar com K2, tem que estar com A, porque elas agem em sinergia, né? Então a vitamina D, para levar o cálcio para o osso, ela tem que estar junto com K2. Não esqueçam disso, tá? Bom, gente, acho que é só, senão eu não consigo... vai interromper aqui a live. Aqui, Cristina 52. A Oliveira fala, diabética, pode tomar hormônio bioidêntico? Não tem nenhuma contraindicação se o caso for só diabetes. Mas não sou ginecologista,
né? Não tenho, eu tenho conhecimento, mas eu não posso nem prescrever hormônio bioidêntico. Agora que eu falo que o hormônio, terapia de reposição hormonal, gente, é libertadora, viu? Não vão pegar uma opinião só tradicional, vão pegar a opinião de gente que estuda e que entende de reposição hormonal, pelo amor de Deus, tá? Hoje a mulher vive mais e ela merece viver bem, com saúde. Por isso que é tanto homem como mulher tem que fazer terapia de reposição hormonal. Agora, a gente tem que fazer por merecer a terapia, né? Merecer significa, não posso estar com o organismo todo inflamado, né, com sobrepeso, com obesidade, um monte de comorbidades. Aí sim, aí o problema é maior, né? Com relação à terapia, pode ser que não seja adequada nesse momento. Vai ter que tratar a mulher para ela poder receber a terapia de reposição hormonal, tá bom? Bom, quem eu não respondi, eu vou responder, prometo para vocês, pode me mandar. A Valdenice está falando do carboidrato, tipo arroz, batata, aveia, o que pode comer para não emagrecer. Gente, é comer quantidade para não emagrecer, mas com qualidade. Sempre pensando carboidrato, proteína e gordura. Para você poder não dar picos glicêmicos nem insulinêmicos, tá bom? Ó, um beijo grande. Muito obrigado pelo prestígio de sempre. Espero poder ter ajudado todos vocês, viu? Tchau, gente. Boa noite. Até a próxima. Até. Obrigada.